pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Reabilitação em Pauta Podcast. Aqui será um espaço onde iremos trocar ideias sobre tudo que movimenta a odontologia, com foco em estética, reabilitação oral, carreira e, claro, histórias que nos inspiram. Nosso convidado de hoje é o professor Lívio Lages, especialista em prótese dentária, mestre em dor facial, doutor em clínicas odontológicas e chefe do departamento do Focus Grupo Educacional. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês. Professor, que currículo, né? O senhor certamente... Cara, assim, porque é difícil a gente ver uma pessoa que tem tanto foco assim em pesquisa depois que já finaliza o curso mesmo de odontologia. Pessoas que já vão para a área de mestrado, para professores mesmo. Mas tirando isso, o pessoal não tem muita ênfase, né, em pesquisa, igual o senhor teve depois. Olha, essa questão de focar em pesquisa é uma coisa meio que relativa. Eu diria que é uma coisa mais geracional. O pessoal da minha geração, o pessoal pesquisava bastante, entendeu? Eu gostava. Acho que é mais uma coisa de geração, sabe? Tanto é que na sua turma teve vários professores, né? Vários. Professor, nos bastidores, o senhor sempre fala pra gente que reabilitação oral nem sempre era a sua primeira opção. O que levou o senhor a ir por esses caminhos? Qual foi a virada de chave após a sua graduação, a finalização que levou a se tornar uma referência nessa área? Assim, eu detestava prótese, não escondo isso de ninguém. Mas, quando eu estava no nono período da faculdade, em casa, no domingo, eu tinha clínica integrada na segunda-feira, cedo. Aí minha mãe fraturou o incisivo central. Aí eu, não, mãe, deixa, beleza, relaxa aí, que amanhã de manhã eu te levo lá na clínica, eu faço o provisório, depois tu vai na tua dentista e faz o teu dente aí, termina o teu dente. Ah, tá bom. Aí eu fui, fiz isso, levei ela pra clínica integrada pra atender e fiz o provisório. Quando chegou lá, os professores viram que era minha mãe, aí começaram, olha, não sei o que, por que você não faz, ajeita aqui todos os dentes. Aí convenceram minha mãe a fazer uma reabilitação comigo, que eu não sei de onde é que tiraram a cabeça, porque eu odiava. Mas como era ela que pagava a minha faculdade, eu tinha que fazer. Aí eu comecei no nono período da reabilitação dela, e eu tive que fazer essa reabilitação dela 4 vezes. Terminei tem uns 2 anos. Eita! A 4ª vez. Caraca. E não é porque dava errado, não. É porque assim, você terminou a reabilitação no final, aí você fez um A3. Ela disse, não gostei, tá muito amarelo. Começa de novo. Muita exigência. Beleza, terminou, não, agora tá lindo, perfeito. Aí ela dava um abscesso no dente e tinha que arrancar 2, 3 coroas. Aí nisso daí, foi, mas graças a Deus terminou. Por enquanto tá de boa. E também, meu foco era muito em implantodontia. Durante a graduação, eu gostava muito de implantodontia, era meu foco. Gostava muito dessa área de cirurgia, como todo dentista gosta de sangue. Ela não gosta, não. Professor, não gosta de cirurgia, não é muito meu forte. Mas eu gosto. Pois é, mas geralmente é assim. Só que na minha época não era como hoje, que implante é uma coisa difundida pela população, o paciente já chega no consultório pedindo implante, tudo. Na minha época não era bem assim ainda, não. Então eu tinha aquela expectativa que para poder você fazer implante tinha que ter uma outra especialidade para você atender os pacientes e poder oferecer os implantes. Então eu fiquei entre cirurgia, pério ou prótese, que foram as que eu vi que tinha mais associação. Cirurgia eu descartei, porque tinha que fazer residência, dar plantão, tudo. Eu ia passar muito tempo para virar um cirurgião bucomaxilo, que não era meu foco, eu detestava atender paciente de noite, detestava plantão. Dei plantão umas 2 vezes na minha vida, tipo assim, pra nunca mais. Odeio ficar acordado de noite. Depois, fiquei entre pério e prótese. Mas, avaliando as duas, hoje talvez eu tivesse feito periodontia, porque tá na ênfase da cirurgia plástica periodontal, mas na minha época era periodontia, mas era doença periodontal, aquela coisa de raspagem, tudo. Sim. E eu fiquei olhando pra prótese, não, mas sim, se mesmo eu fazendo pério, eu vou precisar muito de prótese, porque não existe implante sem prótese. Então eu optei, não, vou fazer logo esta prótese mesmo. Aí fiz a prótese assim, meio que sem gosto pra querer fazer. Fiz a especialização. Quando terminou, minha professora lançou um curso de aperfeiçoamento em prótese sobre implante, que na época não fazia parte da especialização de prótese. Aí eu, não, beleza, vou fazer, porque aí depois eu vou pro implante. Aí eu fiz o aperfeiçoamento de prótese sobre implante, só que nesse meio tempo vários colegas meus foram para cirurgia, para o implante, esse tipo de coisa, então já mandavam muito paciente de implante sem ninguém saber fazer prótese sobre implante. Então eu comecei a receber muito paciente de outros dentistas na prótese. Eu comecei a ganhar um troco aí, não, vamos investir nisso aqui que tá dando certo.
Então, a gente, o senhor sabe, não sei, quer dizer, não sei se o senhor lembra, mas a gente tá no 7º período. Que é aquele momento que a gente tá, eu gosto disso, eu tô com dúvida. Se o senhor pudesse dar um conselho pro Lívio recém-formado, qual que o senhor daria nesse sentido de carreira? Olha, o que eu faria? Você tá na dúvida, quer gerar a carreira? O que é interessante? Faça curso de aperfeiçoamento em todas as áreas, vá lá, teste, vê o que você se identifica, porque mesmo que você vá fazer outra área, depois aquele conhecimento que você adquiriu naquela área que você fez o curso, vai completar, entendeu? Sim. E no final das contas, não tenha pressa para decidir a especialidade que você vai fazer, porque aqui no final, quem vai escolher a especialidade que você vai fazer não é você. Realmente. Você não escolhe, é o mercado que escolhe para você. Porque, eu quero fazer orto, tá, beleza. Aí tu faz ortodontia, monta um consultório, lá no teu consultório só aparece paciente de dentado. Tu vai botar aparelho em quem? Se a pessoa abrir, né, por exemplo, um consultório mais no interior, a maioria já são desdentados. Aí não tem, né? Não é bem assim não, porque depende. A gente fala assim de interior, a gente tem meio que um estereótipo do interior, mas interior é uma cidade que não é a capital. Mas tem interior que é de um jeito e interior que é de outro. Tem interior que a população é obcecada por escovar o dente, não, todo mundo tem todos os dentes, todo mundo é de aparelho. Característica da região, entendeu? Cada região tem a sua peculiaridade. Então se você vai para aquela cidade, você tem que conhecer a cidade que você está indo e ver o que lá vai funcionar. Sim. Professor, e nesse tempo de carreira, né, do início, quando o senhor se formou e já começou a trabalhar nessa área, até hoje em dia, o senhor vê uma diferença muito grande em relação a equilibrar a estética e função? Como os pacientes de hoje eles são? É muito diferente dos pacientes, o padrão de quando o senhor iniciou na estética e reabilitação oral? Olha, hoje eu vejo que sim. No meu tempo, a odontologia ela era muito funcional. Ela estava saindo de uma era muito funcional, onde você só ia para o dentista para restaurar dente se tivesse cárie, aquela coisa assim. Então, o boom da estética foi a minha geração. Sim. Onde a gente começava a oferecer tratamentos estéticos, então os pacientes, a gente que começou a despertar nos pacientes o interesse pela estética. Só que a coisa meio que passou do limite. E hoje tá meio que o contrário. Hoje você tenta convencer o paciente a fazer um procedimento estético, o paciente já não quer, porque as experiências que ele já viu de tratamentos estéticos são coisas assim absolutamente bizarras. E hoje os pacientes eles procuram mais realmente um tratamento funcional. O cara quer mastigar, ele quer ter dente, ele quer ter outra coisa. Se o sorriso fica legal, beleza, mas assim, cuidado natural, não quero nada assim. Então, tipo assim, o paciente vai fazer tratamento estético com medo. E isso é culpa do dentista também. E também tem aquilo, né, que a estética vai ser uma consequência da função, né? Hoje em dia, o pessoal tem essa muita diferença, que teve uma época que os famosos estavam colocando naquelas facetas, aquelas lentes quadradonas. Hoje em dia o pessoal, como você falou, tem essa visão, né? O que aconteceu foi muito isso. Aquela coisa do valorização excessiva do dente branco. Ninguém se preocupava muito com forma, então a coisa começou a ficar muito artificial, os tratamentos muito agressivos, e isso aí, no começo a galera achou bacana, novidade, só que depois a coisa viu que não era uma coisa muito bem legal, começou a virar meio que uma caricatura. Sim. Então os pacientes fizeram isso, viraram meio que caricaturas, então a galera já está voltando para refazer e tentar realmente ficar uma coisa mais natural, que é o que a estética deveria ter se proposto desde o início. A proposta era essa, fazer coisas mais naturais. Tanto que essa escala de dentes clareados, escala bleach, é uma coisa relativamente recente, não é uma coisa de quando começou os tratamentos estéticos. Quem fazia dente bleach? Começou depois. Nada contra dente bleach, mas tem limite, tá? Limite de opacidade, tem transparência, tem muita coisa que você tem que trabalhar em odontologia estética para você conseguir. A odontologia ainda possui tratamentos cosméticos que são de finalidade 100% estética, que tem indicação, que dão resultados muito bons, mas qual que é o problema? São procedimentos complexos, de alta responsabilidade, onde o profissional ele tem que ter domínio das propriedades físicas dos materiais. Então, como é uma coisa difícil, a gente está na geração do simples. Não, aí faz assim que é fácil tudo, então aí eu vi até um post no seu Instagram que o senhor estava dizendo, a pessoa quer dentes brancos, mas aí esquece que são dentes, isso, né? Mas, assim, de todos esses casos que o senhor já vivenciou, teve algum que marcou sua trajetória ou, tipo, um muito difícil? Olha, depois que você passa de 20 anos de carreira, assim, fica meio complicado você destacar um caso, assim, que, nossa, esse caso aqui me marcou, assim, já vi muita coisa bizarra
E já vi muita coisa assim espetacular. Você meio que se acostuma, entendeu? Então não é uma coisa assim que, nossa, esse caso aqui, você termina valorizando os últimos que você fez. Ah, sim. É porque quando a gente tá na formação, tudo que a gente faz, a gente registra. A primeira cirurgia, a primeira endo. Depois de 20 anos, você nem lembra mais. Eita, Bruce. Professor, agora falando um pouco sobre empreendedorismo, né? O senhor é um empreendedor, é um dos maiores empreendedores do ramo da odontologia aqui, no Piauí. E a gente queria saber como surgiu, né, o projeto do Focus. Como foi que vocês criaram? Eu já conversei com o senhor, foi junto com o professor Thiago Monte, né? E como surgiu essa ideia? Olha, na época começou assim. Eu sempre gostei muito de comprar livro. Eu nunca tive muita... Depois na faculdade no doutorado até aprendi a ler mais artigos científicos e estudar por artigos, que a gente aprende a avaliar melhor os artigos, então hoje eu já tenho o hábito mais de ler artigo. Mas na época da graduação, no início da carreira profissional, você tem dificuldade de associar aquele conhecimento do artigo científico com a rotina clínica. Então eu gostava muito de estudar por livro mesmo. Sempre gostei de livro, até hoje eu gosto de ler livros, entendeu? E comecei a comprar bastante livro. Só que livro de odontologia é um negócio meio caro, sabe? O que acontece? Chega um momento que eu e o Thiago também compartilhava dessa de comprar bastante livro, então as esposas da gente começaram a reclamar que estava gastando muito dinheiro com livro. Então a gente teve assim, uma ideia genial. E se a gente alugasse uma casa, botasse os livros lá pra gente estudar, e para esconder o livro das esposas, para não saber quantos livros a gente está comprando? História de nerd, professor. Aí eu respondi pro Thiago, Thiago, só vai ser complicado porque a gente vai... Como é que eu vou dizer pra minha esposa que eu tô pagando aluguel de outra casa se ela pensar que eu tenho outra família? Complicado. Aí ele falou, não, mas a gente disse que a gente cria um grupo de estudos, aí as atividades do grupo de estudos a gente ir lá estudar. Pode fazer sentido. Se eu não conseguir um divórcio com isso, mas acho que pode dar certo. Então a gente criou isso. Só que assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai lá. No 4º mês, o aluguel, a despesa lá da casa, água, luz, telefone, internet, que tinha que ter para estudar lá. Então começa a pesar, começa a ficar cansativo. Porque em vez de você ter a despesa só do livro que você estava comprando, agora tem a do livro e ainda tem a da casa para esconder o livro. Então ficou mais caro. Meu Deus. Então o Thiago teve a ideia, vamos começar a fazer, a gente já dava lá na faculdade, vamos começar a fazer cursos de imersão pra gente ganhar um dinheirinho pra bancar a estrutura, pelo menos a estrutura da casa. Tá bom. Aí nisso a gente começou a fazer alguns cursos de imersão lá. E desses cursos de imersão, os alunos mais próximos que faziam, começaram a pedir, a gente queria fazer curso de especialização com vocês, onde é que vocês têm curso de especialização? O Thiago já ministrava curso de especialização em outras escolas, eu não. Mas aí, assim, não era a mesma coisa, porque quando você ministra um curso de pós-graduação numa escola, você tem um programa pedagógico e algumas limitações que você tem que fazer, que vão impactar, inclusive na questão financeira, que você tem que acordar com o dono da escola. Sim. E às vezes o dono da escola, que ele não é professor, ele não está preocupado se isso vai ser legal para os alunos, ele quer saber se ele vai ganhar mais dinheiro. Sim. Então, assim, a gente não tinha um lugar assim que animasse pra gente realmente, esse lugar aqui é massa. Aí disse, então vamos tentar. Aí a gente começou a fazer os primeiros cursos. Começamos com o meu curso de prótese e o do Thiago de ortodontia. Na pandemia, quando a gente foi inaugurar, a gente montou a clínica, estruturou tudo. No dia que a gente foi inaugurar a clínica, foi o dia que teve lockdown. Na pandemia, no mesmo dia do lockdown. Então nós passamos 6 meses praticamente sem funcionar, dando aula remota, mas aí muitos alunos trancaram, estava praticamente parado o Focus. E no meio do ano a gente decidiu lançar 4 novos cursos, né? A gente foi a única escola corajosa que teve essa coragem de lançar novos cursos, começando mesmo com aula online nos primeiros 6 meses, mas lançamos e a gente conseguiu fechar todas as turmas lotadas. Aí dali pra frente foi foguete, até chegar no que a gente é hoje. Então o Focus existe desde 2020? 2019. Começamos em agosto de 2019. Como pós-graduação, como grupo de estudo em 2015. Professor, e o que o senhor vê assim, na sua visão de empreendedor? O que vocês tentam de fazer de diferente aqui no Focus, que vocês não enxergam em outras escolas de pós-graduação?
Olha, eu não gosto de falar isso porque eu, principalmente, eu não ando muito frequentando outras escolas de pós-graduação, por razões meio que óbvias, ninguém anda me convidando para dar aula principalmente, né? Algumas escolas fora do estado, entendeu? Mas não tem como eu comparar. Lá em São Paulo, na escola tal, é desse jeito, e aqui assim, não tem como comparar. A gente teria que comparar com os nossos concorrentes locais. Então, assim, falar o que a gente tem de diferente, que os outros têm, eu prefiro deixar para vocês, para o pessoal, para os alunos, porque eu não considero nem ético eu ficar falando mal do meu concorrente. Acho que não faz sentido. É verdade, professor. Professor, a gente vê que o seu Instagram tem muitos posts, né? Que o senhor tem um papel ativo. Como é que o senhor faz para conciliar carreira de empreendedor, cirurgião dentista e ter um papel ativo no Instagram? Como é que o senhor consegue administrar tudo isso? Não consigo. É porque, tipo assim, hoje em dia, eu tava tendo uma palestra da Juliana, né? A Juliana. Ela tava dizendo que uma dona lá de consultório falou, olha, agora eu só contrato se tiver marketing, se tiver um perfil bom pra... Ativo nas redes sociais. Aí a gente, meu Deus do céu, agora não basta só ser cirurgião, você tem que ter marketing, você tem que saber, você tem que entender, entendeu? Aí por isso que eu tava perguntando, como é que concilia tudo isso depois de formada? Como é que você consegue organizar, né? Sim, a gente faz o que é possível, né? Mas, assim, essa questão de condicionar muito ao marketing digital, acho que a galera também... Assim, olhando o mercado como um todo, o pessoal tá meio que supervalorizando o mercado digital do marketing. É importante fazer marketing? É importante. Você tem que fazer um marketing, alguma coisa. Você tem que ter uma presença de publicidade, mas isso aí todo mundo sempre teve que fazer isso. Só que as formas que se fazia o marketing eram um pouco diferentes. Hoje é muito focado em rede social, mas eu acho também que isso também é meio superestimado. Eu vejo gente com 30, 40 mil seguidores e na prática lá na clínica tá lá gravando vídeo o dia todo. Você tá gravando vídeo o dia todo, é só com tempo livre, né, amigo? Então... E professor, então mudando agora um pouco não falando mais de Brasil, falando agora internacionalmente. A gente sabe também, conversando nos bastidores, que o senhor vai passar uma temporada fora do Brasil, nos próximos... Temporada, né? E aí a gente quer saber... Uma temporada, assim, tipo, até o resto da vida. E aí a gente queria saber como surgiu esse interesse em atuar como cirurgião dentista fora do Brasil. Como surgiu esse interesse? Olha, não é que foi um interesse, assim, sabe? A gente teve um congresso que a gente realizou, o COA, não me recordo agora, acho que foi 2023, se eu não me engano. Acho que foi. 2023, o COA. E no COA, entre outros parceiros que nós tínhamos no congresso, a gente tinha parceria com o MARC, que é o Instituto de Treinamento de Cadáveres de Miami. E eles mandaram representantes para o congresso. E no congresso, assim, a gente começou a conversar com eles e tal. Fiquei amigo do pessoal lá do MARC e eles me convidaram para visitar a instituição. Então, em junho de 2024, eles pois em junho eu vou lá. Em 2024 eu tirei uns 15 dias, uma semana de férias, eu vou lá para Miami. Vamos lá visitar o pessoal. E fui a Miami só visitar eles. Visitei a equipe lá, conheci o resto do pessoal que eu não conhecia, os dentistas que trabalham lá, tem muito dentista lá, tem um cara muito bom que eu conheci lá, o Hector, um dentista colombiano muito bom. E o pessoal conversando assim nos bastidores, você já pensou em vir pra cá? Eu já tô aqui. Aí eu disse, não, mas vim pra cá e migrar, trabalhar aqui. Aí eu disse assim, é fácil assim? Aí eu disse assim, olha, fácil não é, mas com o seu currículo eu acho que você consegue. Aí me indicaram lá um escritório de advogado de imigração, eu fui conversar com ele e ele disse, olha, realmente com o seu currículo sua chance é muito alta. Aí eu liguei pra patroa, né? Esposo, o que tu acha? Ele disse assim, tu ainda tá pensando. Aí eu, tá bom. Então eu comecei a juntar a documentação, contratei o advogado, comecei o processo, né? Aí depois que a gente terminou de juntar, meu processo foi aprovado em 20 dias. Pouco tempo. Aí então o seu... Quando, mais ou menos?
Não tenho como saber, porque não é uma coisa que depende da gente. Você tem fases desse processo de imigração, não é uma coisa tão simples. Né? Não, eu sei que é muito Então, difícil. assim, depois que você vai aprovado, que a etapa mais difícil realmente é a aprovação, mas depois que você vai aprovado, você vai entrar meio que por uma fila, entendeu? Porque os Estados Unidos, eles têm uma quantidade máxima de green cards que eles vão dar por ano, para evitar um boom imigratório para o país. Um controle de imigração que a gente sabe. E o que acontece? Você vai para uma fila, porque tem muita gente que já foi aprovada e que está aguardando. Então você fica nessa fila, aí você vai ser chamado para uma entrevista no Consulado do Rio de Janeiro, onde eles vão avaliar, ver quais são suas intenções imigratórias, ver toda essa questão. Aí lá eles vão dar a documentação, você tem 6 meses para ir. A minha data, que eles chamam Priority Date, que é a data de início do processo, minha é 2 de maio de 2024. Hoje, o Visa Bulletin, que é o boletim que eles emitem todo mês, para dizer qual é a ordem que está na fila, eles estão chamando o pessoal que deu entrada em maio de 2023. Entendeu? Então eu estou imaginando que eles vão me chamar para entrevista até mais ou menos abril do ano que vem. Entendeu? Abril, junho. Então deve estar indo ali no final do ano que vem, começo de 2027, mais ou menos. Professor, não vai não. Ei, professor, mas como é que foi que começou? Tem muita gente que tem interesse em ir pra fora, mas não sabe como começar. É questão de pesquisa mesmo? Porque o senhor fez até um livro, professor, como é que nós chegamos nesse... Existem vários caminhos, tá? No meu, a minha vantagem que eu tive com relação a eles é uma coisa que eles falaram. Olha, eu tenho um parecer de altas habilidades pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Porque eles me enxergaram como assim, um talento muito precoce. Porque eles acharam o meu currículo muito qualificado para pouca idade que eu tenho. Então, por que eles se interessaram por mim? Meu visto lá é um visto de cidadão de interesse nacional. Por quê? Porque eu sou uma pessoa altamente qualificada, numa área que eles têm uma carência muito grande e com uma longa vida útil ainda. Porque geralmente o normal da pessoa chegar no meu currículo com 60 anos. Eu tenho 20 anos a menos. Então, eu tenho 20 anos de, digamos assim, de exercício profissional em alto nível ainda para eles. Então isso para mim foi muito interessante. Agora também, claro, para chegar na idade que eu tenho, com o currículo que eu tive, falando hoje pro pessoal, é tipo assim, é para quem tá entrando na faculdade agora, porque você tem que, eu, por exemplo, eu me formei, já tinha 2 publicações e já tinha apresentado 22 trabalhos. Então para quem já tá no período, não tem como mais você conseguir chegar nesse nível em tão pouco tempo, porque, tipo assim, a hora passa. Mas isso não quer dizer que você precise de um currículo igual ao meu para você conseguir emigrar. Existem outros caminhos. O primeiro caminho que eu acho que seria interessante é você começar pela revalidação da certificação. No meu caso, eu não precisei começar pela revalidação, porque como eu já tenho doutorado, eu entro como pesquisador e para revalidar quando chegar lá. Mas para quem ainda não tem, em vez de você ir fazer o doutorado para depois fazer esse caminho mais curto, você já vai para a revalidação. Revalidação é um programa de residência que tem lá nos Estados Unidos. Qualquer pessoa pode pleitear, qualquer cirurgião dentista internacional. Cada estado tem a sua regra, né, os cursos que eles aceitam com revalidação. Você escolhe, eu quero ir morar, por exemplo, no estado da Virgínia. O estado da Virgínia, ele aceita como revalidação, por exemplo, 1 ano do curso que eles chamam AEGD, que é um Advanced State in General Dentistry. É como se fosse uma residência de clínica geral. Entendeu? Você passa 1 ano fazendo residência de clínica geral, tem esse curso no Brasil, nos Estados Unidos inteiro, você pode fazer em qualquer estado do território americano. Você fez esse curso, você revalidou. Você pode fazer esse curso com visto de estudante. Depois que você revalidou o seu diploma, aí você dá entrada no visto. Você pode pedir, você revalidou, você pode pedir, por exemplo, lá eles vão, você terminou, revalidou, conseguiu o diploma, já vai ter um monte de consultório, um monte de clínica doido querendo te contratar, oferecendo tudo. Por quê? Porque eles não têm dentista. Eles não têm. Tem clínica odontológica lá com faturamento de 2 milhões por ano fechando porque não tem, porque o profissional se aposentou e eles não conseguem contratar. Porque não tem. Então, assim, você conseguiu revalidar, a galera já vai te contratar. Aí o que mas você tem green card? Não, não tenho. Aí o que acontece? Você pode pedir da entrada, pedir para o seu contratante, você fecha com ele e diz, olha, eu quero que você seja meu sponsor. Então ele vai ser o responsável pelo seu visto. Então você entra com visto EB2, certo?
com o sponsor do seu contratante. Você tem que passar 5 anos trabalhando na clínica dele. Depois você ganha direito à cidadania. Um abraço. Já era. E aí, Renata, estamos no caminho, então. Como você falou, a gente tá, desde o terceiro período, a gente tá aí ativamente construindo nosso currículo. A gente já tem 2 capítulos de livro, a gente já tem 3 a 4 artigos publicados, né? Tá bom currículo. Apresentação de trabalhos, a gente já tá com 26. Tá ótimo. Então, estamos indo no caminho. Professor, apesar do senhor ainda não ter ido para lá trabalhar, o senhor já consegue enxergar uma diferença entre o que o senhor consegue analisar de lá? Como é ser cirurgião dentista lá e como é ser cirurgião dentista aqui? O senhor já consegue ter uma visão pelo que o senhor conversa com eles? Já conversei com muita gente que trabalha lá, é bem diferente. Cirurgião dentista brasileiro, eu considero extremamente imprudente, entendeu? Você assiste um vídeo no YouTube de 1 minuto e meio, um Reels, e no dia seguinte você já tá querendo fazer aquele procedimento do seu paciente. Eita. Dentista brasileiro é assim. Entendeu? Apareceu um cara no YouTube dizendo, olha, faz desse jeito aqui que é massa, resultado maravilhoso, bosta um monte de foto lá que você não sabe nem se a foto é real. No dia seguinte você já tá dando um curso sobre aquele assunto. Você faz um curso de 3 dias, sexta, sábado, domingo, na segunda-feira você já tá vendendo mentoria do assunto do curso que você fez ontem. Já tá vendendo mentoria. Então o dentista brasileiro ele é muito assim. Eu acho isso uma coisa bizarra. Lá nos Estados Unidos tem uma diferença muito grande, porque lá a população americana, eles têm o hábito de resolver os problemas dele, não na conversa na mesa de bar tomando cerveja, como a gente faz aqui no Brasil. Lá eles resolvem na justiça. Então o número de processos judiciais contra dentistas lá nos Estados Unidos é muito alto. Então todo dentista tem que fazer um seguro de responsabilidade civil contra processos. E quanto menos processos você leva, mais barato é o seu seguro. E para que você não leve muitos processos ou que você ganhe os processos que você leva, todo o procedimento que você faz no paciente tem que ter embasamento científico. Você tem que ter os artigos que comprovem que aquilo que você está fazendo realmente funciona. Que é o correto. Diferente, viu? Então, assim, lá eles são muito focados em evidência científica. Porque, tipo assim, eu não faço uma restauração classe 1 no paciente se eu não tiver uma evidência que aquela broca que eu estou utilizando é a melhor. A diferença que eu vejo é essa. Então, lá eles têm pouca prática clínica, porque aqui no Brasil se atende muito mais pacientes. Eles têm pouca habilidade prática clínica, a habilidade manual deles é inferior à nossa, mas a bagagem científica deles é muito superior. Muito. Em questão de materiais que o senhor utiliza lá é superior também? Questão de materiais basicamente são os mesmos. As marcas odontológicas, elas são mundiais, como o Brasil é o maior mercado de odontologia no mundo, porque é o que tem mais dentistas, então assim, todas as marcas estão presentes no Brasil. A gente tem algumas aqui que não tem lá. Então assim, todas que tem lá, tem aqui, mas aqui a gente tem coisa que não tem lá. Só que a diferença é que pra gente aqui, termina que você tem muito profissional, e eu não critico isso, realmente é de mercado, que você termina selecionando os materiais que você trabalha pelo preço. Sim. Você compra o que é mais barato. Lá nos Estados Unidos, como a odontologia, ela realmente dá muito dinheiro, o dentista lá ele ganha muito bem. Pra vocês terem uma ideia, a odontologia americana é a profissão mais bem remunerada do mundo. Nossa. Entendeu? Então, assim, os caras ganham muita grana, muita grana mesmo. Então, assim, eles escolhem o material pelo grau de evidência e pelo que eles acreditam que vão dar menos problema e que eles vão ter melhores resultados. Então ninguém compra lá por preço. Então é normal você ir numa clínica popular lá, o cara tem um CAD de R$1,5 milhão aqui no Brasil, mas lá ele comprou por $20 mil, que pra ele ganha numa semana. Entendeu? Assim, avaliando a sua experiência, tem algum curso que o senhor fez que foi essencial para o senhor ir para lá, aqui no Brasil, ou não? O livro inteiro, então, né? Não, assim, esse tipo de avaliação que eles fazem assim, não tem nenhum curso específico, algum treinamento, porque realmente o que interessa para eles é a sua experiência, entendeu? E é uma avaliação mix de tudo que você fez, o currículo, tudo, não existe nada proibitivo, é a sua construção de carreira, é as comprovações que você tem, que você é um profissional destacado na sua área, na região que você trabalha, é basicamente isso. Não tem nenhum curso específico. Sim. Professor, então, para finalizar essa parte de internacionalização, qual conselho o senhor daria? O principal conselho, eu quero ser uma dentista no exterior. Qual conselho o senhor daria? Assim,
quando a gente fala em exterior, aí já não tô falando só Estados Unidos, é o mundo todo. A primeira coisa, você tem que conhecer as regras, você tem que conhecer os locais que você quer ir. Entendeu? Ó, eu quero ver como é que é Estados Unidos, quero ver como é que é o Canadá, quero ver como é que é Reino Unido, França, Alemanha, Portugal. Cada país tem sua regra. Então você tem que ver como que é a regra daquele país que você está querendo pleitear. Você tem que ver qual é a possibilidade sua de conseguir, por exemplo, visto. Além do visto americano, eu também fui aprovado para ganhar a cidadania portuguesa. Então eu posso ir para a Europa também. Na época, porque eu dei entrada no português antes de ir para os Estados Unidos. Então eu estava mais tendendo a ir para a Europa. Depois foi que surgiu os Estados Unidos, aí mudei a história, mas já tinha dado entrada no processo, tinha sido aprovado, então vou ficar com os dois. Só que às vezes é mais fácil para você conseguir uma cidadania, por exemplo, portuguesa, que você pode ir para a União Europeia e trabalhar, do que uma americana. Só que você não vai ganhar tanto dinheiro na Europa quanto você vai ganhar nos Estados Unidos. O processo de revalidação é um pouco diferente. Eu não tenho muita experiência de como que funciona a revalidação na Europa em si. Né? Eu sei Estados Unidos. No Canadá é mais ou menos parecido com os Estados Unidos. Tá? Não muda muito. Na Europa, alguns países que eu já vi, por exemplo, a Alemanha, tem um colega que trabalha lá, é meio que você tem que fazer um curso lá e faz uma prova também, como se fosse um revalida. Reino Unido já é um pouco mais complicado, sabe? Tem que fazer também, parece que voltar para a faculdade, fazer os 2 últimos anos. Cada país tem a sua regra. Aí você tem que entender direitinho, planejar, ver qual que é o seu plano de carreira, investir naquilo ali, aí vai, entendeu? Não é tipo assim, não é nada impossível, inalcançável, e a gente pensa assim, é caro. Não é uma coisa barata, é um investimento alto, mas se a gente pensar no investimento de carreira que você faz no Brasil também, você também não vai gastar pouco, você também vai gastar, também vai ser caro. Você não é porque você tá no Brasil que você não vai gastar. Sim. Isso não existe. Então é uma questão mesmo de você traçar o caminho, ver qual é o caminho, o que você não pode, que você tem que evitar realmente, é ficar naquela coisa genérica, desfocada. Não, o que aparecer pra mim, eu pego. Beleza, não vai aparecer nada. E aí, você vai fazer o quê? Tipo assim, ninguém vai chegar batendo na sua porta. Ô, Stephanie, eu tô aqui com emprego pra tu ganhar 50 mil, tu quer? Isso não vai acontecer. Professor, mas o senhor disse que ganhou cidadania portuguesa. O senhor, tipo, não tem regras não, o senhor não tem que ir lá e morar, sei lá, 5 anos pra ganhar, efetivar isso daí. O que acontece? Lá em Portugal, até a época que eu dei entrada, tinha uma regra que cidadãos que são descendentes de judeus portugueses que foram perseguidos no período da Inquisição pela igreja, tinham direito de, se comprovado a descendência, tinham direito de pedir cidadania portuguesa. Então, como que funciona o processo? Você tem que pegar a árvore genealógica da sua família, aí você manda para a Câmara Israelita de Lisboa, ou de Porto, pode ser das duas cidades, que eles vão comprovar realmente se aqueles seus antecedentes são realmente judeus, foram realmente, se enquadram nesse grupo dos judeus, foram perseguidos, que foram expulsos de Portugal na época da Inquisição, e aí você dava entrada no processo e você tinha direito à cidadania, porque a cidadania portuguesa, ela é como a do Brasil, ela é territorial, você nasceu em português, você é português. Sim. Mas a cidadania judaica, ela é sanguínea, porque os judeus, até antes da fundação do Estado de Israel, eles não tinham país. Sim. Então ela é sanguínea. Se ela é sanguínea, você não perde. Entendeu? Interessante. Aí, por conta disso, desse processo, eu consegui a aprovação lá da Câmara Israelita. O senhor foi atrás da sua árvore genealógica? Na realidade, minha família, como ela é uma família muito fechadinha, tem um primo de 10º grau meu aí, sei lá qual é o grau dele, que ele escreveu um livro contando a árvore genealógica da família inteira, desde 1200 e não sei quanto. Aí facilitou um pouco, né, o processo. Não, e o pior não foi isso não, e o pior é que ele mandou esse livro para a Câmara Israelita de Lisboa, eles acharam o trabalho do cara um negócio espetacular e aceitaram o livro como prova de todo mundo que tivesse o nome ali. E o do senhor? Não, tinha o nome das minhas filhas lá. Rapaz! Caraca! Não, pois aí... facilitou muito isso daí. Então, ó, mais uma curiosidade que a gente não sabia para o seu livro. Não, essa daí foi demais. Deve ser.
E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que o senhor tenha aproveitado, quer dizer, o senhor não, que você tenha aproveitado o conteúdo, refletido junto com a gente sobre esse tema tão importante que é a internacionalização. Agradecemos também ao professor Lívio Lages pela orientação e o apoio na construção desse episódio. Professor, muito obrigada. E você que está nos vendo por aí, siga nas nossas plataformas. E se você curtiu, fique aguardando que terá muitos outros episódios aqui no Reabilitação em Pauta Podcast. Muito obrigada. Tchau.